Olá pessoal, meu nome é André Maurício, estamos na nossa terceira aula de JavaScript e hoje nós vamos falar sobre arrays, que também podem ser conhecidas como vetores ou variáveis compostas. Bom, antes da gente falar sobre arrays, na nossa primeira aula nós falamos sobre variável, então a gente entendeu o que é uma variável, criamos variável, tá? Mas apenas para recordar, pessoal, uma variável ela só consegue armazenar um valor por vez, tá? Então o que é uma variável? Eu declaro um espaço na memória RAM para armazenar um valor. Esse valor pode ser do tipo string, pode ser do tipo numérico, decimal, tá bom? Nós vimos isso aí na nossa primeira aula. Se vocês observarem o exemplo aí, ó, eu tenho uma variável chamada salário. E nessa variável eu atribuí um valor numérico, 1045, tá bom? Então a variável salário eu atribuo um valor para ela de 1045. Gente, o JavaScript, como falado anteriormente, ele não é fortemente tipado, não é uma linguagem fortemente tipada. O que é isso? Eu não preciso informar se o tipo de dado é int, string, decimal, booleano, tá? Ele entende, pessoal, quando eu declaro a variável com aspas, ele sabe que é uma string. Se eu não coloco aspas, ele vai entender que a variável é numérica, tá bom? Que é o caso aí do nosso exemplo, né? Salário vale 1045 e ele entende que isso é um valor numérico. Uma outra coisa que a gente tinha falado também, quando falamos sobre variável, é que nós conseguimos alterar, manipular o valor dessa variável. Tá? Então, se vocês olharem aí, ó, declarei uma variável na primeira linha, 1045. Quando chegou na terceira linha, eu manipulei o valor dessa variável. Tá? Eu incrementei mais R$300, como visto aí na terceira linha. Tá? Salário passou a valer 1.345 a partir da terceira linha. Então, observem, eu estou manipulando o valor da minha variável. Se eu quiser também zerar esse valor, eu consigo. Vamos partir para o conceito de array. O que é uma array? Pessoal, array é uma coleção de variáveis. Tá ok? Olha lá, coleção de variáveis. Então, seria como você pegar uma série de valores ou uma série de variáveis e agrupar em uma única variável, tudo bem? Observem aí, pessoal, como é que eu declaro uma variável no JavaScript. Então, eu coloquei lá var notebook, tá, vou utilizar a declaração var mesmo, e depois do sinal de igual, eu vou informar que esse notebook vai ser um objeto do tipo array, tá bom? Com new array. A gente já fala um pouquinho dessa sintaxe mais para frente. Então, mas para criar uma das formas para se criar variável no JavaScript é dessa forma que vocês estão vendo aí. Uma das, tá ok, pessoal? E como é que eu represento graficamente um array, né, para explicar, para que vocês possam entender? A gente cria é como se fosse uma tabela, tá? E as colunas seriam os índices desse meu array. Então tem lá, quem que é notebook na posição 0? Samsung. Quem que é notebook na posição 2? Lenovo. Beleza? Então isso que vocês estão vendo aí é uma forma gráfica para representar um array, né? Que é representado por colunas. Posição de um array, isso é muito importante, turma. O valor de um array ele sempre vai começar com o índice 0. Tá? O primeiro valor de um array possui o índice 0. Nunca esse valor vai se iniciar com o índice 1, tá bom? Então, qualquer linguagem de programação aí, Java, C Sharp, quando vocês declaram uma array, pessoal, o valor dela, né, vai ser atribuído o índice 0, tá bom? Nesse outro slide, pessoal, cada uma dessas colunas, como a gente falou, né, representa uma posição do nosso array. E, seguindo a mesma lógica das variáveis, nós conseguimos manipular os elementos de uma array também. Tá? Então, você pode alterar, remover ou adicionar itens no seu array. Só que para isso existem métodos e esses métodos a gente também vai estar estudando. Esse conteúdo de arrays, pessoal, ele é muito extenso, então a gente não vai conseguir tratar em uma única aula. Vão ter outras aulas também falando sobre array, tá bom? Principalmente esses métodos aí para inserir, alterar, remover. Bom, nós falamos aí da estrutura da array, vamos dar uma explicada nessa estrutura.
Se vocês observarem, ó, var notebook, né? Então usei a palavra reservada var para informar que eu estou criando uma variável. Depois do sinal de igual, eu estou usando um operador novo, new, tá? É um operador novo. E aí eu vou estar criando uma nova classe, uma classe chamada array. Então, new array. O array é uma classe, tá bom? Então, eu estou criando um objeto do tipo array. Pessoal, e nas linhas de baixo, eu estou informando, eu estou inserindo valores no meu array. Então, notebook na posição 0, recebe a palavra Samsung. Notebook na posição 1, recebe o valor Dell. Notebook na posição 2, recebe Lenovo. E assim vai. Então, eu poderia colocar 100 elementos aí nesse vetor. Tá bom? Só que eu deveria especificar qual que é o índice dela. E para mim mostrar o valor de um vetor, eu tenho um documento.write que vai escrever o conteúdo. Escreva na tela, tudo bem? Aí entre parênteses eu coloquei notebook índice 2. O que ele vai fazer? Ele vai ler o meu vetor. Vai ver, opa, quem que é notebook índice 2? Lenovo. Então ele vai escrever para mim a palavra Lenovo, tudo bem? Então essa é uma das formas de nós criarmos array. Tá ok? Existe uma outra forma também que nós vamos estar falando. Inclusive nós vamos usar mais a segunda forma do que essa daqui. Tá bom? Mas só para começar a entender o que é uma array, é dessa forma que eu monto um array ou um vetor. Pessoal, ao criar um array, quando nós criamos um array, né? Nós não informamos quantos elementos ele ia possuir. Então, eu falei, eu estou criando um array, ele vai ter 4 posições, 5 posições, 10 posições, tá? Eu não informei isso. Vocês viram no slide anterior, né, que eu fui criando lá o notebook posição 0, notebook posição 1, tá ok? Então, na hora que eu defini o meu array, eu não falei quantos itens, né, quantos valores que ia ter o meu array, tá bom? Eu fui informando embaixo. Bom, essa foi a nossa parte teórica. Nós vamos partir agora, nós vamos criar esse array lá no Notepad++, tá bom? Então vamos fazer esse exercício. Vou pedir para vocês estarem fazendo outros aí para treinarem também. Vamos lá então, vamos para o Notepad++? Bom, já deixei aqui o Notepad++ aberto. Defini também o HTML, está pronto já. E coloquei as estruturas de script para poder declarar o meu código JavaScript, tudo bem? Então, a partir desse momento, o HTML vai entender que eu tenho scripts da linguagem JavaScript, por conta dessas tags. Vamos fazer o seguinte, ó, vou criar a minha variável do tipo array, var notebook é igual a um objeto, um novo, não, eu vou usar o operador novo aí, para informar que a minha variável vetor vai ser do tipo array, tá bom? Pessoal, observem aqui, ó, eu coloquei array em letra minúscula. Na hora que eu executar, ele vai gerar um erro para mim. Por quê? Esse A ele tem que estar em letra maiúscula, tudo bem? Então existem algumas normas da linguagem que eu tenho que respeitar. A gente vai estar vendo isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu vou colocar aqui então notebook índice 0. Olha lá, pessoal. Vai receber qual valor? Então vou colocar aqui entre aspas simples o valor. Tá bom? Deixa eu só copiar isso aqui que eu vou precisar outras vezes. Então eu só altero algumas coisinhas. Legal. Então na posição número 0 eu vou colocar o valor Samsung. Tá bom? Coloquei errado, deixa eu arrumar Samsung. Beleza. Agora vamos lá. Notebook índice 1. Que valor que eu vou colocar para ele? Vamos colocar aqui, ó, Lenovo. Notebook índice 2. Ele vai receber o valor Asus. E notebook índice 3, eu vou colocar o valor Dell. Perfeito. Então observem, pessoal, eu tenho um vetor aqui com 4 elementos, tá? O índice do primeiro elemento é 0, ok? 0, 1, 2, 3. São 4 elementos que eu tenho no vetor, mas o valor do índice do primeiro
vetor inicia-se com 0. Gente, como é que eu faço para ver um elemento desse vetor? Então, ele já está criado. Como é que eu faço para ver um item, né, de um determinado índice do meu vetor? Então, eu vou vir aqui embaixo agora, ó, document.write. E aí eu vou colocar aqui, não precisa de aspas não, só coloco parênteses. O que eu quero que escreva na tela para mim? Eu quero que ele exiba o notebook, né, ó, o item do meu vetor, cujo índice é o de número 2. Tá bom? Então ele vai escrever o que para mim? Na tela do navegador ele vai escrever a palavra ASUS. Vamos lá, pessoal. Vou salvar então esse arquivo aqui, ó, arquivo, salvar como. Vou escolher a pastinha aqui que eu já deixei destinado para variável, para arrays, que é array. Vou colocar aqui, ó, pessoal, array 01. Vai salvar com a extensão .html, vou salvar. Vou vir no botão executar, vou pedir para visualizar lá no Google Chrome. Bom, olha lá, pessoal, eu falei para você, ele não carregou nada. Por que ele não carregou nada? Vamos dar um F12? Pressionar F12. Olha aqui, gente, ele está falando aqui do lado, ó, array is not defined. Tá? Então, essa palavra array está errada, porque eu falei que o A tem que estar em maiúsculo. Então, eu vou voltar aqui no meu exemplo, tá? E vou alterar para array. Vou salvar novamente, Ctrl S. Vamos lá, vamos executar. Opa, Firefox não, vou mandar exibir lá no Google Chrome. Olha aí, ó, pessoal, ele colocou aqui, ó, ASUS é o meu vetor notebook índice 2. Vamos colocar um outro valor aqui, pessoal, vou colocar o valor 0. Quem que é notebook índice 0? Então, salvei, volto aqui no meu navegador, vou dar um F5, olha ali, ele colocou a palavra Samsung. Tudo bem? Então, turma, essa foi a nossa primeira aula de vetores, arrays. Tá? Essa é uma das formas de vocês criarem um vetor. Na próxima aula nós vamos estar apresentando outras maneiras para se criar um vetor. Tudo bem? Fico por aqui, um abraço, até a próxima aula.